Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nairiele e eu sou aqui do canal do Ateliê Entre Agulhas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma linda capa cardeneta ou como alguns conhecem como porta-documentos. Estes são todos os materiais que você vai precisar, então já vai pausando aí o vídeo para você poder tirar um print e anotar então todas as medidas dos materiais. E para começar, você vai pegar as duas medidas de 14 por 36, do tecido principal e do tecido composê. E vamos unir esses dois. Você vai juntar direito com direito, alfinetar e vai passar uma costura nessa parte de cima. Agora você vai abrir estes dois tecidos e vai passar uma costura bem aqui, para você poder rebater a costura anterior. Depois que você terminar de costurar, você vai reservar de lado e agora nós vamos começar o bolso esquerdo. Para fazer o bolso esquerdo, eu começo alfinetando as duas partes de 26 por 13 e deixo de lado. Agora eu vou pegar a parte menor de 13 por 11 e passar um viés aqui na parte de cima. Vou juntar os dois quadrados de 13 por 11 e mais o viés, alfinetando dessa forma. Agora a gente vai para a máquina passar uma costura bem rente aqui. Depois que você passar essa primeira costura, você vai dobrar o viés bem rente a ela, alfinetando dessa forma. Agora você vai passar uma segunda costura aqui no cantinho. Você fazendo desse jeitinho, o viés vai ficar dessa forma. Agora nós vamos pegar o nosso retângulo vermelho, que no caso aqui eu tô usando tecido vermelho. Você vai posicionar na parte de baixo o bolsinho que a gente acabou de passar o viés, dessa forma, e vai alfinetar para ele não sair do lugar. Depois que você alfinetar essa parte aqui de cima, a gente vai lá para a máquina passar uma costura aqui nessa lateral e em volta do bolso todo também. Feito isso, agora a gente vai passar um viés aqui na lateral, da mesma forma que a gente passou aqui no bolsinho. Primeiro você vai colocar o seu viés aqui para poder estar medindo o tanto que você vai precisar. Deixa sobrando um pouquinho de cada lado, não tem problema, porque isso vai te facilitar. Você vai abrir um dos lados dessa forma que eu tô mostrando aqui e alfinetar. Sabe onde fica essa dobrinha aqui do viés? É onde você vai passar a costura. Dobra teu viés e vira a peça para o outro lado e depois você vai cobrir com o viés a costura que você acabou de passar. Alfineta mais uma vez para ficar mais fácil na hora de costurar. Faça uma costura agora bem no cantinho do viés, vai costurando bem devagarinho. Aqui eu acelerei o vídeo para o vídeo não ficar tão comprido. Corte agora o excesso que você deixou sobrando e é assim que vai ficar o nosso viés, tá vendo? Pronto, agora que o nosso bolso esquerdo tá pronto, a gente vai começar agora a fazer o bolso direito. Vai pegar os dois cortes de tecido principal e os dois cortes de tecido de forro e o seu zíper e vai fazer essa junção. Pegue o seu tecido principal com a estampa virada para cima e o zíper com os dentinhos virados para baixo e passe uma costura aqui. Com a costura passada, a gente vai pegar o nosso forro e posicionar aqui no piquezinho para poder centralizar a peça. Lembrando que o direito do forro tem que estar virado para baixo, de encontro com o nosso tecido principal. Aí você vai alfinetar e passar outra costura aqui. Agora você vai abrir essa parte de cima aqui, puxando o zíper para o lado de fora para poder estar rebatendo a costura aqui pertinho do zíper. Para essa costura ficar bem bonita, você vai puxar o forro para baixo e também puxar o tecido principal e vai alfinetando aos poucos, para ele não atrapalhar o cursor na hora dele passar nos ganchinhos do zíper. Você vai passar uma costura com a distância de um pé de máquina dos dentinhos do zíper. E o nosso bolso vai tomando forma. E agora a gente vai colocar a parte de trás do nosso bolso. Pega seu tecido principal com a estampa virada para baixo e o forro com a estampa virada para cima. Você vai unir esses piques
e prender com um alfinete. Esses piquezinhos que a gente faz no centro da peça serve para poder centralizar e não deixar a peça torta, então ele é muito importante. Depois que você alfinetar essa parte aqui com o zíper, a gente vai passar uma costura para poder prender todos esses tecidos. A parte de trás ficará assim e você vai costurar aqui. Com a costura passada, a gente vai colocar o viés e novamente nós vamos medir o viés, deixando sobrar um pouquinho, abrir um dos lados do viés, da mesma forma que a gente colocou no bolso esquerdo, e vamos alfinetar. E para passar o viés aqui nessa parte, mesmo com zíper, é só repetir o mesmo processo que você fez no bolso esquerdo. E ele ficará assim. Se você estiver utilizando o zíper de metro, este é o momento de você colocar o cursor do zíper. Nós vamos passar agora uma costura ao redor de toda a peça e para isso nós vamos alfinetar. Depois que você alfinetar, você vai perceber que no finalzinho vai sobrar 1 centímetro mais ou menos de excesso de tecido. Esse é o excesso que a gente usou para costurar o zíper, então não tem problema, é só você cortar esse excesso. Agora a gente vai para a máquina passar uma costura ao redor de todo o bolso para poder fechar ele. Passa essa costura também em cima do zíper, mas na hora que você for fazer isso, vai costurando devagar. Vamos passar agora para a parte da montagem e para isso a gente vai pegar o tecido principal que a gente costurou lá no comecinho do vídeo. Passa ele na sua manta R2 para ele poder fixar e vamos alfinetar e passar uma costura ao redor de toda essa manta. Eu particularmente prefiro costurar com a manta virada para cima, porque dessa forma o tecido ele não corre o risco de embolar. Mas se você achar mais fácil costurar de outra forma, não tem problema. O importante mesmo é você passar uma costura ao redor de toda ela para poder fixar esse tecido. A minha cliente pediu essa capa cardeneta personalizada. Então você pode personalizar da forma que você achar mais fácil, bordando ou pintando. Vamos deixar essa parte de lado agora e costurar a aba da nossa capa cardeneta. Vamos precisar de arredondar os cantos da nossa manta R2. E para fazer essa marcação, eu vou estar utilizando uma tampinha de plástico transparente. Mas você pode estar utilizando aí qualquer objeto que seja arredondado. Faça essa marcação arredondando os dois cantos de cima. Agora você vai pegar os seus dois tecidos principais e posicionar eles estampa com estampa, ou seja, direito com direito, dessa forma que eu estou mostrando no vídeo. Pegue agora a sua manta R2 e coloque em cima desses dois tecidos. Vai formar esse sanduíchezinho com os dois tecidos e a manta R2. Agora você vai alfinetar e vamos para a máquina para a gente poder costurar essa aba. Com a distância de um pé de máquina, você vai seguir toda essa lateral costurando ao redor. E quando chegar na parte que você fez a marcação de caneta, você vai seguir essa marcação também com a distância de um pé de máquina. Corte todo esse excesso e agora você vai desvirar essa aba dessa forma e rebater a costura em toda a volta dela. Para posicionar a aba, você vai precisar de fazer um pique na aba e no corpo da sua capa cardeneta para poder centralizar ela. Aí você vai alfinetar e costurar. Lembre-se de que a estampa do seu corpo da capa cardeneta precisa estar virada para cima. Agora a gente vai costurar a parte interna e para isso a gente vai fazer uma costura embutida. Com o miolo da sua capa cardeneta com a estampa virada para cima, você vai pegar a frente da sua capa cardeneta com as estampas viradas para baixo. Alfineta e costura em volta daqui tudo, deixando esse espaço para a gente poder virar a peça. Para você não se perder, faça uma marcação com caneta, porque assim fica mais fácil você ver aonde você vai deixar sem costura. Dando o início da costura a partir da marcação que nós fizemos com a caneta. Dê um retrocesso para a costura não soltar. Você vai fazendo toda essa costura ao redor dela. O retrocesso é muito importante para que na hora que você for desvirar a peça, a costura não se desmanche. Quando você chegar no final da costura, você vai dar novamente o retrocesso naquele segundo ponto que a gente marcou. Para desvirar a peça não tem segredo, então eu não gravei essa parte. Agora a gente vai passar o ferro na peça para ela poder ficar retinha e bem bonitinha. Depois disso, nós vamos rebater uma costura ao redor de toda a capa cardeneta
fechando também aquele ponto que a gente deixou aberto. Agora a nossa peça já está quase pronta. Já rebati ao redor dela toda, já passei a peça, agora nós vamos colocar o botão nela. Para colocar o botão, você vai centralizar ele aqui na aba a mais ou menos 2 centímetros de distância. Para colocar o botão da parte de baixo, eu vou usar o botão que a gente acabou de colocar. Eu vou apertar ele na posição que eu quero que ele fique, dando uma distância de mais ou menos um dedo da capa cardeneta, dobrando a aba dessa forma. Você vai apertar e utilizar essa marcação que vai ficar no tecido para poder colocar o botão da parte de baixo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a marcação que ficou aqui, mas eu vou furar bem no centro dela, puxando o nosso bolso lá de trás, para ele não furar também. Coloque o furador com cuidado, puxando ele bem assim, ó, para trás, tá vendo? Ó, ele não pode pegar no bolso. Agora é só colocar o outro lado do botão. E está pronta a nossa capa cardeneta ou porta-documentos, como alguns conhecem. Eu tenho uma dessa em casa para os meus 2 filhos e ela me auxilia muito no dia a dia. Geralmente eu costumo colocar os cartões de médicos aqui. Essa cardeneta de vacinação é do meu caçula, ela é modelo de livrinho. Já do meu menino mais velho é desse estilo aqui, ou seja, ela atende os 2. E eu coloco junto não só a cardeneta de vacinação, como também receitas, algumas notações, documentos, enfim, tudo que se trata deles eu coloco dentro dessa capa cardeneta. No bolso com zíper, mais adiante eu vou mostrar para vocês, eu costumo colocar a certidão de nascimento dos meninos, ou seja, os documentos mais importantes eu costumo colocar aqui. Ela tem uma saída muito boa aqui no ateliê, eu já fiz muito dela. E como eu uso ela, eu posso afirmar que ela é muito prática no dia a dia. Eu tenho certeza que você vai vender muito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.